Olá, crianças! Então vamos continuar a nossa aula de ciências? Por que vocês acham que é importante classificar os seres vivos, hein? O que vocês acham? É muito importante classificar os seres vivos para ter uma organização e para a gente conseguir aprender mais sobre aquele grupo. Por exemplo, em casa, quando vocês estão lá, a mamãe lavou a roupa e recolheu, e aí vocês vão ajudar a guardar a roupa lá no guarda-roupa. Dentro do guarda-roupa, vocês não fazem uma classificação? Num lugar a gente coloca as camisetas, num outro lugar as blusas, coloca roupa íntima, coloca meia. Isso também é uma classificação. E para que isso serve? Quando a gente vai se trocar, abre o guarda-roupa e já sabe onde tá. Então eu sei que se eu abrir uma gaveta, ali vai estar a meia que eu preciso colocar no meu pé. Então fica classificada, já sei para que serve, como funciona. Da mesma forma são os seres vivos. Então nós vamos classificar eles, separar, organizar, e aí nós vamos descobrir para que ele serve, como que funciona, qual as características. Por exemplo, quando nós classificamos os animais, nós descobrimos que, por exemplo, um cachorro tem 4 patas, olha que legal. Então, dentro dessa classificação, nós vamos descobrir muitas coisas, certo? Então, vamos lá para a página 216. Como são as plantas? Nesta aula, você vai identificar algumas características das plantas e conhecer um pouco da sua diversidade. Você já deve ter reparado que a maioria das plantas é verde e não se locomove. Se elas não se locomovem, como se alimentam? A resposta está justamente na sua cor. A cor verde das plantas se deve à presença de um pigmento presente principalmente nas folhas, que lhes permite captar a luz do sol para produzir o próprio alimento. Para fazer isso, além da luz, as plantas precisam também de água e ar. O alimento produzido nas folhas é depois distribuído por meio do caule a todas as partes da planta, como as raízes, que também precisam de energia para continuar absorvendo água e nutrientes do solo. Folhas, caule e raiz são partes comuns à maioria das plantas, embora possam variar bastante de uma espécie para outra. A maioria das plantas também dá flores e frutos, dos mais variados tamanhos, cores e formas. Apesar de as plantas não saírem do lugar, elas se mexem. As folhas se movem de acordo com a posição do sol ao longo do dia. Os caules mais moles também se movimentam enquanto busca a melhor posição para captar a luz. Nós não percebemos esse movimento porque eles são muito lentos. Mas, se você ainda tiver dúvida, é só tocar nas folhas de uma dormideira. O que acontece quando a gente toca na flor de uma dormideira? Olha aí a imagem. Ela tá lá toda abertinha. Quando você toca nela, é como se ela levasse um susto ou tivesse com medo. Ela fecha totalmente. Então, isso prova pra gente que sim, as plantas se movimentam. Atividade. Destaque os adesivos da folha 7 do material de apoio e colhe as plantas no ambiente abaixo. Então, ó, nós vamos lá no nosso material de apoio, na folha 7. Essa é a folha 7, tá escrito aqui, ó, nessa bolinha, o número. Então, vocês vão destacar aqui os seres vivos e vão colar aqui no ambiente, certo? A.
Forme uma dupla e compare com o seu colega colou as plantas no ambiente. Eles a posicionou da mesma maneira que você? Infelizmente, nós não conseguiremos realizar essa atividade. B. Que diferença entre as plantas desse ambiente você observa? Descreva para o professor para que ele as anote no caderno de campo. Então, como que nós vamos fazer? Vocês vão observar a diferença das plantas do ambiente e vão anotar lá no caderno de ciências e mandar a foto via escolhas ou binóculo. Combinado? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!